Bora falar de prospecção de cliente? Então, se prepare para ter os seus primeiros clientes depois dessa aula. Eu tô falando sério. Eu duvido que se você aplicar tudo que eu vou te ensinar aqui, se você não terá um cliente ainda essa semana. E eu posso te garantir isso porque eu testei a estratégia que eu vou te ensinar nessa aula com vários dos meus alunos e já foi comprovado que de fato funciona. Já vou te contar tudo, mas antes me segue nas redes sociais porque aqui você vai ver que, com orientação, advogar pode ser sim simples e muito mais leve do que você imagina. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo porque todo aluno que entra no curso Prática Jurídica Estratégica, eu marco uma ligação de boas-vindas para conhecer o aluno, entender melhor as suas dificuldades no início da advocacia. E esses dias, uma aluna veio desesperada falar que tinha muita dificuldade de prospectar cliente. E aí, começamos a conversar, e eu disse para ela que, no direito do consumidor, a forma mais fácil de prospectar cliente era falando. Então, que era para ela falar com os amigos, parentes próximos, os direitos dos consumidores, porque, na maioria das situações, as pessoas não sabem os seus direitos. Aí ela vira para mim e fala, ai, não sabe mesmo. Esses dias eu encontrei com uma amiga, gente, olha isso, e ela veio me contar que comprou um liquidificador, uma batedeira, não lembro muito bem, mas era um eletrodoméstico, e que após poucos dias de uso apresentou defeito. E aí essa amiga perguntou para ela o que ela deveria fazer, porque ela queria entrar com o processo. E adivinha o que essa aluna fez? Ela falou, vamos sim, e sumiu. Literalmente, sumiu. Diz ela que nem ligação dessa amiga ela está atendendo mais, por puro medo da amiga falar de novo que quer entrar com o processo. E aí eu te pergunto, ela tem dificuldade de prospectar cliente ou ela tem medo de prospectar cliente? Nitidamente, ela tem medo de prospectar cliente, justamente porque ela tem dificuldade, ou então ela não sabe atender e resolver o problema do cliente. E aí eu quis começar com esse exemplo real, porque essa é uma realidade muito comum do advogado iniciante sem experiência. Pois bem, então o primeiro ponto é você identificar se você tem, de fato, dificuldade ou se você tem medo de prospectar cliente. E agora, então, vamos para as estratégias. Temos várias formas de prospectar cliente, e especialmente no direito do consumidor, é a área mais fácil para você prospectar, porque todo brasileiro é consumidor. Nem todo brasileiro tem direitos trabalhistas, previdenciários, criminal ou está se separando, por exemplo. Mas, com certeza absoluta, todo brasileiro tem ou teve um direito seu enquanto consumidor lesado. E aqui um adendo importante. Às vezes, ou até muitas vezes, esse consumidor ele não sabe que foi lesado. Por isso que eu defendo que a forma mais fácil de prospectar cliente no direito do consumidor é falando. Para você ter uma ideia, o consumidor ele não sabe, por exemplo, que ele não tem direito à troca de uma calça se ele não gostar da cor, tamanho ou modelo. Por outro lado também, muitos fornecedores eles não sabem quais são os seus direitos e principalmente quais são os deveres do fornecedor para com o consumidor. Outros até sabem, mas é muito mais barato ser condenado num processo judicial que se adequar às regras. Infelizmente, essa é a nossa realidade atual. Feita essa introdução, eu classifiquei a prospecção de clientes em 3 grandes canais: offline, online e a indicação. Então, vamos falar do offline. Tem se falado tanto de redes sociais que a gente imagina que a única forma de prospecção de clientes seja no Instagram, né? Mas existem diversas formas de prospecção no offline. Mas, como eu já disse, a forma mais fácil é falando. É literalmente conversando com as pessoas, com todo mundo que você conhece, seus amigos, familiares, vizinhos. Primeiro, que você está advogando. E aí, quando eu falo isso, sempre tenho que falar, mas todo mundo sabe que eu sou advogado. Só que tem uma diferença muito grande entre você ser advogado e você estar advogando. E as pessoas precisam saber que você está de fato advogando, tudo bem? E a outra é, como eu já disse, o consumidor ele não sabe dos seus direitos, então cabe a nós, advogados, falar e instruí-los sobre os seus direitos. E aí, quer ver um exemplo prático? Quase todo final de ano tem a greve dos pilotos de avião e comissários de bordo, chamada greve dos aeronautas, causando inúmeros cancelamentos e atrasos de voo em todo o Brasil. E aí, nas reuniões de final de ano com seus amigos e no Natal com a sua família, esse é um assunto que não pode faltar. Mas aí você fala de forma leve e natural, você fala da greve. E aí, vocês viram que está tendo uma greve dos aeronautas? Fala dos direitos dos consumidores, da possibilidade de processo judicial, da indenização.
Porque provavelmente ali vai ter alguém com viagem marcada, até porque nós estamos falando de final de ano, ou já passou por algum atraso de voo, ou conhece alguém. E daí, essa pessoa pode lembrar de você para um futuro processo. Antes de falar do online, que eu quero dividir com vocês uma estratégia de Instagram, vamos falar da indicação. A indicação, na minha opinião, continua sendo a melhor forma de prospecção. Você faz um bom serviço e seu cliente te indica para um parente ou um amigo. E aí, com a grande vantagem que você não faz esforço nem para atrair esse cliente e nem para converter, que é o fechamento do contrato propriamente dito. Ela só quer saber o valor do honorário e onde ela assina. E agora, passando para o online, como no offline, no online também temos várias formas de prospecção de cliente, mas nessa aula eu quero focar com vocês só no Instagram, tá bom? E aí eu vou dividir com vocês uma estratégia que eu testei com alguns alunos e deu super certo. Então, continua nesse vídeo que vai valer a pena, que você vai ver que é super simples de aplicar. A primeira coisa que você precisa ter em mente é: o consumidor não está no Instagram em busca de aprender nada. Pelo contrário, ele está lá para se distrair, para ficar rolando o feed mesmo. E aí, na minha opinião, o Instagram serve como visibilidade. E a prospecção de cliente propriamente dita é uma consequência dessa visibilidade. E aí, falando do advogado iniciante, até porque o foco desse canal é o advogado iniciante sem experiência, os seus primeiros clientes serão pessoas próximas a você, seus amigos, parentes e vizinhos. E aí, com base nessas três premissas, o seu conteúdo no Instagram tem que cumprir três funções. E tudo que eu vou falar para você agora vale tanto para o feed quanto para o Stories, tá certo? Então, presta atenção no que eu vou falar agora, porque, sério, é muito simples de aplicar e dá resultado real. Então, bora. Primeira coisa, as pessoas precisam saber que você é advogado ou advogada, e principalmente que você está advogando. Parece bobeira, mas há uma grande diferença entre você ser advogado e você estar advogando. E como você vai fazer isso no Instagram? Postando que você está nativo. Se você estiver estudando, se você for no fórum, se você estiver participando de uma audiência, posta uma foto. A ideia aqui é, diariamente, você lembrar aos seus amigos do Instagram que você está advogando. Segundo objetivo das suas postagens no Instagram, lembra que o consumidor não sabe dos seus direitos? Com seus amigos e parentes não é diferente. Então, você também precisa fazer posts educativos. Posts aqui, tanto feed quanto stories. Mas aí que está o problema. O consumidor, ele entra no Instagram para se divertir, para passar tempo e não para aprender. Lembra que a gente já tinha visto isso? Por isso, seus posts precisam ser atraentes e com conteúdo raso. A ideia aqui é ensinar sem dar aula. E aí eu vou te explicar algumas formas de você fazer isso. Primeiro, repostando notícias. Por exemplo, essas notícias que eu acabei de pegar no site do TJ. Consumidora deve ser indenizada após se deparar com corpo estranho em pacote de biscoito. Outra. Homem será indenizado por dano moral após se acidentar em parque em Vila Velha, que é uma cidade aqui do Espírito Santo. Ou então, estudante bolsista cobrado por faculdade deve ser indenizado. Vou colocar mais uma. Shopping é condenado a indenizar clientes após assalto em estacionamento. A ideia desses posts de reportagem é você fazer as pessoas se reconhecerem naquela situação. Você está orientando o consumidor de forma prática, passando a mensagem. Se acontecer isso com você ou com alguém que você conhece, saiba que esses são os seus direitos. E aí, ao ver a reportagem, se a pessoa passou por aquela situação, ela vai te mandar uma mensagem. Ou então, se ela souber de alguém que já passou por aquela situação, ela vai encaminhar o seu post. E a outra forma é através de uma situação do dia a dia que aconteceu com você. Vamos supor que você está no supermercado e tem um produto com dois preços. Faz um stories ali rapidinho explicando o direito do consumidor naquela situação. E aí pode ser tanto por vídeo, se você tiver essa desenvoltura, ou então postando uma foto mesmo e aí você coloca um texto ou faz uma legenda no feed. E agora vamos para a terceira função. Lembrando que, para essa estratégia funcionar e seu Instagram pessoal se tornar de fato uma ferramenta poderosa e eficiente de prospecção de clientes, você precisa desses três tipos de posts, tá bom? Então, você mostra que você está divulgando, depois você ensina o direito. Legal, até aí tudo bem. Mas o que está faltando para esse cara, para o seu amigo, fechar o contrato com você? Você precisa despertar o desejo pelo seu serviço. Porque de nada adianta você mostrar que está advogando,
mostrar o direito, e na hora que ele tiver o problema de fato, ele procura um outro advogado. Então, você precisa listar as suas qualidades, seus valores, o diferencial do seu trabalho, por que ele deve escolher você como advogado e demonstrar isso no Instagram, seja através de fotos, stories, legendas e etc. E aí, na prática, como que você faz isso? Faz um post falando do seu senso de justiça. O que a advocacia representa para você? Demonstre o seu amor pelo que você faz, o cuidado que você tem com cada cliente, demonstre a sua dedicação com os estudos. Lembrando que sempre respeitando os limites éticos da publicidade. Bom, essa foi uma introdução ao assunto. No curso Prática Jurídica Estratégica, eu te explico de forma detalhada 7 formas eficientes de prospecção de cliente no direito do consumidor. Mas, aplicando o que você aprendeu nessa aula, já colherá excelentes resultados. Se você chegou até o final desse vídeo e gostou do que você aprendeu, deixa um comentário para eu saber se faz sentido tudo isso que eu falei para você, tá bom?